Bom dia a todos, aqueles que estão me assistindo, o pessoal que está aí do outro lado do celular. Estamos dando uma nova série, né, de atividades do APEL, que essas lives estamos executando. Então hoje estaremos aí com essa palestra de chefia e liderança e toque de cordeiro. Então estou com o Instituto Neri, sejam bem-vindos. Aqui as atividades do APEL, e é importante dizer o seguinte, que essas palestras são continuidade do SMS dos cursos executados aqui no APEL. Então todos deverão assistir, porque quando retornarmos, estamos entendendo que a primeira fase dos cursos já foram dadas, que são as teorias e as noções que vocês precisam entender para continuarmos a atividade prática, ok? Então, sejam bem-vindos e dando continuidade às nossas atividades. Instrutor Neri, fica à vontade, que a sala de aula seja toda sua. Primeiramente, senhoras e senhores, bom dia. Inclusive ao pessoal que está nos assistindo pelo Instagram, também tenhamos um bom dia e vamos abordar sobre o assunto chefia e liderança. Muitas das vezes se confunde o que é chefia e o que é liderar. Um líder, ele pode vir um dia a ser um chefe. O líder pode sim um dia vir a ser chefe. E o chefe um dia poderá ser um líder. Mesmo porque você ser líder, a liderança, ela se aprende. A liderança, ela se aprende. Muitas das vezes as pessoas confundem a liderança com dom. Com dom. Realmente, a pessoa ela já pode ter o dom de se comunicar, ser proativo, né? É a essência de um bom líder. Se colocar no lugar do outro. Verdade, verdade. Ele pode ter esse dom. Mas se ele não treinar, se ele não se enganjar naquele objetivo, naquele foco, ele acaba morrendo. Os dons, ele fica com a pessoa, mas ele fica enterrado. Ele fica enterrado. O chefe, já nós vamos abordar aqui, já é cargos. Eu posso colocar qualquer pessoa para ser um chefe, mas de repente ele não terá uma boa liderança, porque ele não tem a essência de um líder. Ele não tem a essência. E muitas das vezes o chefe está lá em cima, o líder está lá embaixo na cadeia da hierarquia, porém o líder ele dá ideias ao seu chefe e o seu chefe consegue reconhecer ali no líder que ele realmente sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Então nós vamos abordar esses assuntos, né, para podermos nos identificar aonde nós estamos na cadeia da hierarquia. Não quer dizer que o chefe lidera e nem quer dizer que o líder é chefe. Então, nós hoje vamos abordar esse assunto. Na figura ilustrativa, o qual nós colocamos aqui, vocês percebem que ali tem um camarada que está andando. Ele obviamente está em destaque. Dá para se perceber que ele está em destaque. Ele é o único que está vermelho. Ele está em destaque. Ele está sendo visto. Porém, ele está sendo seguido. Pode ter um chefe ou um líder que ele pode fazer várias pessoas seguir através da sua influência, porém, será que ele sabe para onde ele está indo? Olha a responsabilidade de ser um chefe. Perceba a responsabilidade de ser um líder. Ele tem que saber para onde essas pessoas estão indo. Um pai, por exemplo, poderia estar nessa situação aqui. Pode ou não pode?
E ele tem que conduzir seus filhos. Então, nós vamos falar. A turma também pode fazer perguntas, porque relações entre humanos, ela vem pela pergunta, pelo querer saber, troca de conhecimento. Isso é importante. Hoje nós estamos aqui, em um estado de conforto. Porém, um dia alguém pode falar assim: eu preciso de você para chefiar uma equipe. Eu preciso da senhora para liderar uma equipe. Opa! Como professor, por exemplo, que sou, já tive muitos estagiários em minha sala. Tive muitos estagiários em minha sala. Porém, eles, dá para perceber alguns que eles já vêm já com uma predisposição a ministrar aula. Então você já começa a perceber que ele é desinibido, ele não é tímido. Uma pessoa tímida, ela não tem como trabalhar em liderança. Ah, vai lá, faz isso aqui, ó, vai lá, faz isso aqui, fica assim, ó, escondido. Não pode, não tem como. Ele tem que tomar a frente, ele tem que ir liderar. Então siga-me, vamos lá, vai dar tudo certo e você vai ver. Muitas das vezes a experiência ela molda o líder. Exemplo que acontece com os jogadores de futebol, né? O camarada, ele às vezes ele começa a liderar, ele começa a ser o capitão lá, mas para isso ele já tinha uma predisposição a jogar bola. Estou falando em questão de futebol porque o brasileiro conhece bastante, até aqueles que não gostam, que entendem do que eu estou falando. Então, ele já joga bola desde pequenininho, ele tem habilidade, ele tem uma habilidade. O rapaz é bom, os clubes veem isso e investem nele, porque agora ele vai treinar. Ele vai treinar. Então, aquele dom que ele já tem de nascença acaba ficando top. Ele chega no topo. Agora ele toma na hierarquia um grau de chefe. Ele agora vai chefiar uma equipe. Ele agora é o capitão. E ele, se ele tiver liderança, esse aí vai ser inesquecível. Nós temos muitos bons chefes, líderes, e temos pessoas que não tiveram oportunidade de ser chefe, mas foram excelentes líderes. Isso daí às vezes até em repartição, quem trabalha em empresas, isso você vê que a pessoa, tudo bem, ele não tem vamos dizer, certos níveis de escolaridade, ele não tem um estudo, então ele não pode alcançar certos patamares dentro da empresa, na questão administrativa, tal, diretoria. Mas ele lá embaixo, ele é um excelente líder. Ele mesmo estando lá embaixo, nas subseções, ele é excelente líder. A empresa o conhece por ele ser um líder. Então vamos abordar esse assunto, senhores. Conceito de chefe. Pessoa que se destaca pelas qualidades, competência, ele tem o poder de decisão. Opa! Então ele tem qualidades e competência. Eu não posso colocar ninguém para ser um chefe se ele não tem qualidades, se ele não é competente para aquilo lá. Mesmo porque os recursos humanos, por exemplo, de qualquer local, seja empresa, seja organizações, todos nós somos vistos, todos nós somos avaliados. A nossa esposa nos avalia? Sim. Os maridos também avaliam a esposa. Pode ter certeza, o ser humano, a relação humana, ela acaba, né? Nós, querendo ou não querendo, avaliando e até mesmo julgando as ações. Julgando as ações. Nós acabamos julgando as ações. Será que ele tomou a melhor postura? Será que a forma dele falar está correta? Porque não adianta você ser um chefe por ser arrogante. Se você é um chefe arrogante, então você não é um líder.
o líder ele acaba compreendendo que todos nós temos nossas falhas, todos nós temos nossos erros. E muitas das vezes somos moldados pelos nossos erros e a gente fala, meu Deus, eu nunca mais vou cometer esse erro. E isso fica enraizado em nós, nos torna melhor. Porém, todo chefe líder, ele tem que saber que qualquer ponto de observação que até mesmo subordinado faz é para melhoras. Ele nunca pode pensar que é para piorar. Nós temos que verificar isso. Sempre o líder, você vai ver que ele aceita ser chamado à atenção. Ser chamado à atenção. E ele para pensar, é mesmo, eu estava errando isso aqui. Ele pode, sim, por causa da hierarquia, você tem um procedimento, um protocolo, uma forma de chegar ao seu líder para conversar e explicar aonde possivelmente você está vendo um erro. Então ele pode verificar se ele está errando. E com certeza, o líder, um chefe líder, ele vai olhar e vai falar assim, rapaz, esse rapaz, ele muitas das vezes está certo em seu posicionamento. Eu vou dar uma chance para ele. Vou dar uma chance. Porque eu estou vendo que o rapaz, de repente, ele vai fazer com que toda a organização ou toda uma empresa possa gerar lucros. Lucros não é somente financeiros. Existe um lucro, por exemplo, pessoal. Você dizer, não, eu gosto de ser daquela organização, porque as pessoas que estão lá são capacitadas. São pessoas que te dão oportunidade, são pessoas que abrem a porta do conhecimento e te mostram um leque que, de repente, se você está em um local que te trava, que te tranca, você não pode falar nada, você não pode agir de forma nenhuma, então você se torna escravizado. E pelo que eu sei, graças a Deus, no artigo 5º da nossa Constituição diz que nós somos livres. Então, continuando, ele ainda fala, indivíduo vestido, investido de poder para ocupar o lugar de mando. Quer dizer, ele pode mandar. Opa! Ele pode mandar. Vou mandar. Então é o chefe. Ó, chegou o chefe. Nas empresas o pessoal quando, às vezes está... canteiro de obra, às vezes, de vez em quando acontece isso, vamos dizer que aconteça, né? Vamos supor que aconteça isso. O pessoal está um pouco mais tranquilo e tal. Aí daqui a pouco, ó, chegou o homem aí. Acontece no quartel também, né? Quartelamento também acontece isso. Mas, muitas das vezes, essas pessoas que só sabem ter uma postura porque o chefe chegou, ele não serve para ser um chefe. Muito menos um líder. Em alguns cursos, vamos botar assim, né? Em alguns cursos, eu gosto de pegar o aluno que é o mais aloprado, vamos botar assim entre aspas. O que está falando, o que está nem aí. E eu coloco ele sempre como o xerife, o 01, o responsável por uma missão. Na mesma hora que ele entende o que é a função ali, de comandar, coordenar, aí ele já muda de postura. E interessante que ele fala com o próprio colega dele, pô cara, ué, se ajeita aí rapaz, não é assim não. Ué, mas ele quando estava lá, mas é bom de vez em quando trocar a liderança. Bota um, bota outro, porque aí todos vão entender que quando eu estiver lá, eu só posso exigir se quando eu estou aqui, eu estou fazendo. E isso você desenvolve uma liderança e uma possível chefia. Beleza. Alguns tipos de chefes. Temos lá o chefe amigo. Quem escuta e não consegue separar a lisonja, quer dizer, a bajulação,
Meu chefe, tudo bem? Vai um cafezinho? Tem chefe que se empolga com isso. Não, ele me reconhece como chefe. Ele não te reconhece como chefe. Ele está na lei da sobrevivência. Eu vou puxar a sardinha, eu vou tentar aparecer o máximo para ele como bom moço, para poder vedar, tampar, obscurecer, de repente, certas falhas que ele tem. Muitas das vezes, nas empresas, pode ver esse camarada bajulador, pega o currículo dele, observa as experiências. Ele não tem um currículo saudável, apreciável, vamos botar assim, e muito menos experiências de louvor. Então, por isso que ele bajula, porque ele sabe muitas das vezes que se ele sair dali, ele não vai achar outro lugar. Então ele tenta ludibriar, senhores. A instrução que hoje eu trago aos senhores é porque todos vocês são líderes. Todos vocês um dia chegarão a ser chefe, se já não são chefes, né? Então eu trago de uma forma para que nós possamos ver. Quando uma pessoa ela vem bajulando, algo está de errado. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem alguma coisa de errado. É que nem criança. Pai, ó, vai no quintal. Tu já olha e fala, sem mandar. Alguma coisa está acontecendo. Ajudei a mãe e lavei a louça. Alguma coisa está acontecendo. Aí daqui a pouco fala, poxa, vai ter uma festinha na casa da minha colega? Tem como ser. Então a gente acaba percebendo. Mas um bom líder, às vezes ele começa a tentar moldar sem quebrar. Alguns, infelizmente, né, não tem jeito. Porque isso vai da essência da pessoa. Todo líder, todo chefe precisa da essência daquele que está seguindo ele, para poder moldar um possível chefe, um possível líder. Porém, qual é a raiz? A nossa raiz. A nossa raiz, nossa família. Nossa raiz. Lá que nós aprendemos. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Isso quer dizer que se meus chefes estão conversando, vocês estão falando, eu tenho que ficar aqui calado. Não foi dada oportunidade para eu falar. Chamar de senhor, chamar de senhora, isso é respeito. Chega na frente de um juiz, fala, irmãozinho, tu que está de preto aí em cima, tenta. Ninguém vai tentar, porque já sabe protocolo e procedimento. Nós sabemos que eles lá seguem a risca, tem uma hierarquia. Então, senhores, é a mesma coisa. O chefe bonzinho, ele não está ajudando, ele só está atrapalhando. Se ali tem um possível futuro líder, que em vez dele chamar a atenção, olha só, calma aí, menos, o senhor não era para estar fazendo tal coisa? O senhor não é para servir café para mim, pode deixar que eu sirva. Obrigado. Eu tenho que chamar ele para a responsabilidade dele. Eu não tenho que ser servido por ele. Não. Se a função dele for essa, tudo bem. Mas não é a função dele, ele faz a função dele lá. O líder, o chefe, ele tem que saber dar trava. O pai e a mãe, como líder, como chefe da casa, ele tem que dar trava nos seus filhos. Às vezes ele está estudando, ele está querendo soltar pipa. Não vai soltar pipa, vai estudar. E é assim que nós temos que ser. Ele continua lá dizendo, na verdade, termina sendo tão pobre quanto bajulador. Porque quando você se acostuma a ser bajulado, quando não tem a bajulação, você sente falta.
Um líder não pode se acostumar a isso. Um chefe líder não pode se acostumar a isso, a ser bajulado. Por que ser bajulado? Não. As suas ações já significam muito para um líder, para um chefe. Ele faz aquilo por amor. Pelo que ele tem que fazer. E não porque ele quer que alguém bata a palma para ele. Não existe isso, senhores. Por isso que muitas das vezes o bonzinho ali, ele acaba atrapalhando o amigo. O autoritário tem tendência a comandar pessoas, porém ele põe ordem. E pôr ordem, opa, calma aí, mas tem que pôr ordem. Tem que pôr ordem. Mas qual foi a maneira que você está impondo a ordem? Será que é uma ditadura? Vamos dizer, revolução e tal, cada um, regime militar, ditadura, várias vertentes disso aí. Será que o Brasil, por exemplo, precisaria de uma ditadura para impor ordem no Brasil? Nas nossas organizações, será que precisa nós sermos um ditador? Olha só eu que falo, acabou o assunto. Será que precisa disso? Não precisa. Isso aí seria um chefe. Seria um chefe e ele não está tendo sabedoria no seu falar. Ele não está tendo sabedoria no seu falar. Ele ainda fala lá, o ansioso, chefe, super ansiosos, são antes de mais nada egoístas, pois para acalmar a ansiedade deles, passam por cima de prazos, processos, evidentemente, de pessoas. O camarada, ele é tão ansioso, que ele não quer saber que o senhor tem suas limitações. Ele não quer saber que os senhores têm a família de vocês que tem que dar atenção. Ele fala, leva o serviço para casa, eu quero segunda-feira isso aqui. Caramba. E aonde está valorizado esse nosso companheiro, colaborador, essa pessoa que está conosco? Não, senhores. O chefe ansioso, ele também é um chefe negativo. Tá? Ele não vai conseguir nem se sustentar, ficar lá muito tempo na sua hierarquia, como ele vai começar a trazer inimizade dentro do próprio grupo. E outra coisa, se você é a pessoa, né, se o ser humano, ele não tem um local de descanso, por exemplo, a nossa casa, diz lá, a casa é o asilo inviolável do cidadão. Asilo. O que seria asilo? Local de cuidados, local de descanso. É o local ali onde você tem que tirar o peso da chefia, da liderança que você tem. Todos os nossos grandes líderes, bota lá, Buda, Dalai Lama, Jesus, Moisés, todos os grandes líderes tinham um local onde eles tinham que ir para poder orar, meditar, fazer higiene mental. Só que se eu, por ser um chefe ansioso, eu estou jogando em cima da minha equipe, não estou respeitando o prazo, estou falando para vocês até no tempo de seu descanso, eu estou falando para você fazer algo, pode ter certeza, eu estou adoecendo a minha equipe. Elas vão ficar saturadas. E um dia, ou eles ficam doentes, estressados, que é uma das doenças do nosso século, ou então eu vou perder essa equipe. E a pessoa vai falar, não gosto desse chefe não. Não gosto desse cara não, cara. Ou esse cara é muito chato. Esse cara não deixa a gente em paz. Ele, até na hora de descansar, ele vai lá e chama a gente. Eu estou na hora de almoço, ele quer que venha. E daqui a pouco o funcionário, às vezes, por exemplo, ele vai querer até cobrar a hora extra. Não, mas não quero te pagar a hora extra porque você está na hora de descanso. Mas por que então o senhor falou que eu vou fazer? Você fez porque você quis. Mas se eu não fizer, ele ainda vem de perseguição. Então o chefe não tem nada com a gente, senhores. Não tem nada. E principalmente se ele for um ansioso. Ele fala um inconstante. Apresenta um comportamento inconstante com mudanças muito bruscas de humor. Tem hora que ele está tranquilo. Oi, tudo bem? Ele tá, não sei o quê. Acabou. Olha só. Do nada. Bipolar. O camarada que você não sabe quem ele é. Cria uma insegurança na equipe.
Um líder, ele tem que ser, senhores, neutro, nivelado. Ele tem que ser nivelado. Ele não pode ficar variando de humor. Ou você está bem para liderar, ou você não lidera hoje. Passa para alguém que esteja ok. Como assim, professor? Vou explicar. O ser humano, eu posso fazer uma avaliação com o senhor, com os senhores, com as senhoras, e todos nós aqui estamos bem. Todos nós estamos bem. Porém, Deus nos livre, Deus nos guarde. Recebemos uma ligação e alguma coisa muito ruim aconteceu. Que eu sei que vocês estão captando o que eu estou querendo dizer. Só que eu não gosto nem de falar, mas eu gosto de fazer entender. Recebo uma notícia ruim, senhoras e senhores. Mesmo nessa live, eu peço desculpa a todos, tanto quem está lá nos vendo, quanto aos senhores. Mas se eu tiver uma notícia muito ruim, eu não estarei no momento apto a estar à frente dos senhores e das senhoras. E não seria uma falta de consideração com os senhores e das senhoras. Mas sim, seria porque eu sou um ser humano. Simplesmente assim. Eu sei que o show deve continuar. Que nem existe um pensamento desse. Ao qual o palhaço ele está maquiado. E quando ele está prestes a entrar no picadeiro para zoar, para brincar, para poder divertir a galera, ele recebe uma ligação. A mãe faleceu. E um monte de criança gritando por ele lá. A mãe já se foi, os irmãos estão ajudando lá com o enterro. Ele vai fazer lá, ele entra no picadeiro, faz brincar. E depois com suas próprias lágrimas, ele retira a sua maquiagem. Porque o show tem que continuar. Beleza? Tem pessoas que de repente pode ter esse pensamento, mas tem pessoas que não têm esse pensamento, não conseguem. Tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado. Cada líder, cada chefe, ele tem o seu momento. Todos nós temos nossas limitações. E nós vamos ver isso em nossos chefes, em nossos líderes. Tem chefe que é tão bom, tem chefe que é líder, e nós pensamos assim: o dia que ele partir, eu quero ser pelo menos 1% do que esse homem foi. 1% somente. Eu já vou ficar muito contente. Porém, não quer dizer que eu estarei contente, que quer dizer que estarei satisfeito. Porque nós temos que pensar sempre a cada dia melhorar. Senhores, viver é estar vivo, simplesmente. Só que viver não é estar vivendo. Não confunda as coisas. Vivendo traz experiência. Viver, existem pessoas em leito, em estágio terminal. Você chega lá, não, ele ainda está vivo. Ele está vivo. Mas ele está vivendo? Não, não está vivendo. Ele está vivo. Vivendo é estar vivo, aprendendo, vivendo. Eu estou aprendendo aqui. Ah, mas como assim? Estou aprendendo. Por incrível que pareça, existe um meio de comunicação aqui. Por exemplo, aquele senhor, ele já comunicou muito ali comigo, o senhor também, ele até virou, botou a mão, ele está passando mensagem, a postura passa mensagem, a postura de um líder, a postura de um chefe passa mensagem. Pode ter certeza que passa mensagem. E é isso que os nossos subordinados querem ver, querem entender. Então não seja ansioso. Ele fala lá, nem muito menos inconstante. O paranoico. Um chefe transtornado pode enlouquecer e até prejudicar enormemente sua carreira. Se você não compreender logo, trata-se de uma doença mental
e que a pessoa precisa muito mais ajuda do que revolta. Como assim? Um chefe paranoico é assim. E eu não vou dar oportunidade para esse cara aqui não. Não, vou não. Olha, ele semana que vem ele tá mais aqui não. Ele é paranoico. Não, esse cara aí quer puxar meu tapete. Não. Que isso? Quer tomar meu lugar? Ele é louco. Tudo e qualquer coisa que você for fazer, ele acha que vocês estão conversando quem? O que vocês estão conversando? Quem foi que mandou mensagem lá para cima, lá para a diretoria? Ele é paranoico. Um cara desse dá até medo de estar trabalhando com ele. Você não sabe o que o cara vai fazer. Esse tipo de chefe, senhores, é um chefe que nem os senhores querem, nem eu quero, e eu acredito que ninguém quer. Porque um paranoico, ele traz uma histeria, o pessoal fica tudo paranoico também. Porque, não, olha só, e começa a tititi, começa a fofoquinha, começa a panelinha, ele olha só, o que ele falou lá? Ele começa a pegar os puxa-saco, né, entre aspas, o bajulador, ele pega esse bajulador, vai lá e vê lá o que ele está falando. Eu já tive um certo administrador, que ele estava conversando comigo, ele falou, ô Nery, na época eu não era professor ainda, ele, ô Nery, em cada posto que eu tenho, eu coloco um bajulador. Ué, um bajulador? Sim. Porque aonde a fumaça, fogo. E o bajulador na hora liga para mim, manda fotos, manda tudo. Eu tenho que colocar o cara lá para ele poder ser minha fonte. E o cara é bajulador, fica bajulando e ele trabalha. Lembra que eu falei que esse tipo de chefe, ele acaba ficando doente também? Ele não consegue gerir, ele não consegue administrar, dirigir uma equipe sem ter o chamado X9, vamos botar assim, um bajulador. Eu posso te dizer, essa empresa faliu, ela não existe hoje. Que direção foi essa? De aonde todo mundo faz panelinha, todo mundo faz fofoca, e quando se descobre, e esse bajulador quando saiu da empresa, porque ela perdeu um posto por causa dele, porque o bajulador, ele fala tudo que os outros fazem, mas não conta o que ele faz. Ele fez, teve um problema com ele, grande, devido a ele não ter uma postura, porque ele pensava que não precisava ter postura. Eu não preciso ter postura, eu bajulo o cara. É o diretor, ninguém vai me tirar. O cara é assim comigo, ó. É até engraçado quando eu escuto isso de alguém. Mas só que ele fez perder um posto. Já que ele fez perder um posto, os outros da equipe foram prejudicados, e inclusive ele. Porém, os que foram prejudicados que saíram, tranquilo. Mas quando ele saiu, toda a empresa bateu palma. E falaram bem feito, entre outras coisas que é melhor nem falar. Que imagem feia é essa? Será que é essa imagem que a sua esposa tem de você? Será que é essa imagem que seu esposo tem de você? Será que é essa a imagem que eu quero passar para os meus filhos? Eu sou um bajulador, e quando eu saí da empresa todo mundo bateu pau. E outra coisa, quando você vai para outra equipe, e essa equipe ela tem informação que você é isso, você nem entra. Nem entra. O pessoal fala, esse cara aí, pode tirar. Isso daí, pode ter certeza que não serve para os nossos quadros. Temos lá o bonzinho. O ruim do chefe bonzinho, entre aspas, é que o chefe nunca diz não. Você tem muito mais. Como assim ruim? Vamos lá. O chefe bonzinho, tudo e qualquer coisa que você vai fazer, ele está concordando com você. Ele está concordando. Para ele tanto faz como tanto fez. Ele só não quer se dispor. Eu não quero me dispor com ninguém, entendeu? Eu não quero me dispor. Daqui a pouco o pessoal vai achar que eu estou cobrando muito. Só que ele está
te adoecendo. Você tem muito mais para oferecer. Se você tivesse com um chefe, ele fosse líder, ele iria sim para os melhores soldados, as piores missões. Pode ter certeza. As melhores e as piores missões. Porque eu sei que ele é capaz de desenvolver aquilo lá. Porém, o chefe bonzinho, como ele nunca diz não, ele nunca puxa você para você dar sempre o seu melhor. Quando aparecem certas missões, eu olho para a equipe e falo assim: e agora, quem é que eu mando? Pô, não tem ninguém aqui. Eu acho que eu vou ter que solicitar a Força Nacional. Quer dizer, vamos lá. E assim se vai. O pessoal tem que puxar em outro local, tem que chamar de outro local. Mas por quê? O erro não está vindo lá de baixo. O erro está vindo lá de cima. Bonzinho? O bom para você é aquele que te cobra. Quantas vezes nossa mãe, bom, a minha com certeza, me deu chinelada para eu ficar estudando. Quantas vezes eu levei chinelada? E isso é, de vez em quando eu fingia que estava lá escrevendo alguma coisa, ela percebia. A minha mãe sempre foi mirolha, ela tacava o chinelo assim e pum, na minha nuca. Eu, do nada voava, eu já na mesa eu já começava a escrever de novo. Mas, graças a Deus, ela não foi boazinha naquela época. Porque talvez se fosse boazinha, eu de repente não seria professor. Eu não estaria moldado para a vivência lá fora. A verdade é essa. Um líder, ele pensa o seguinte: hoje eu tenho que moldar esse ser, essa pessoa que veio com uma essência boa, eu tenho que puxar o máximo dele. Porque eu daqui a pouco estou me aposentando, estou velho, estou indo embora, e eu vou ter somente orgulho de olhar e falar: nossa, esse rapaz, ele esteve lá, eu me lembro dele. Senhores, é uma semente. Um chefe, um líder, é uma semente. Seja na família, a sua semente está ali, ó, as nossas crianças. O processo APEL trabalha com muitas crianças. Olha quantos semeadores eu estou vendo, de propósitos, comprometimento, trazer a essas crianças que vêm aqui, esses jovens, uma realidade que às vezes não é vista. Então, realmente, temos que ser chefe? Vai botar lá como chefe. Porém, temos que ser líderes. Vamos lá. Continuando, ele fala lá: centralizador, o chefe centralizador, centraliza o poder e pensa apenas no resultado do lucro, com medo de perder o poder da equipe. Ele centraliza tudo para ele, tudo e qualquer coisa é ele que vai fazer, e a equipe ele manda, mas ele, tudo, ou não, você, por que você falou isso? Você antes de fazer isso, você falou comigo? Pronto. Tudo tem que emanar dele. Então isso te prende. Por exemplo, você de repente teria uma ação que já teria ganhado tempo, mas não, você primeiro tem que falar com ele. Não que seja, senhores, ultrapassar, passar por cima, né? Pular a hierarquia. Não, mas existem certos momentos que você tem que ser proativo. Você tem que tomar a iniciativa. Isso é ponto positivo. O líder, quando percebe que você tomou uma certa iniciativa, o que eles estão fazendo ali? Ah, não, por causa que caiu ali um pedaço de árvore, aí eu não vim aqui já falar não, já pedi já para eles tirarem ali, porque senão vai trampar a passagem dos carros. Ah, tá, não, show. Pô, maneiro, legal. Você foi proativo. Você botou a equipe para poder fazer uma coisa que você já sabia. Que se eu chegar lá com o meu líder, por isso que é bom você ter um chefe líder, aquele que é transparente, você já conhece o jeito dele de trabalhar.
tem a mesma falácia. Por exemplo, eu tenho uma equipe que eles sabem o meu jeito de pensar. Eu confio neles. Senão não tem como fazer parte da minha equipe. Eu confio neles. Eles sabem como é que é o protocolo, os procedimentos. Eu não preciso estar ficando toda hora, não, caraca, esses caras vão me dar dor de cabeça, vou lá. Não, eles sabem como é que é. Já trabalham comigo há bastante tempo e trabalham com humanos, tá? Nós levamos pessoas para casa de fumaça. Nós levamos pessoas para dentro do fogo. Nós pensamos em muitos lugares aí. E essas pessoas eu confio. A ponto que, por exemplo, que eu já falei, né, em outra situação, eu não sou técnico de enfermagem. Não sou, não tenho na área de enfermagem nada. Porém, uns da minha equipe são enfermeiros. Quando eu estou com os alunos, eu falo, um enfermeiro, ou até mesmo um médico, né, que tem uns colegas médicos, se ele falar assim, Nery, tem que tirar aquele rapaz ali, eu vou falar, não, deixa ele lá. Não, eu vou fazer isso? Mesmo eu liderando lá, mesmo eu estando como chefe. Quem falou tem conhecimento na área dele. O que ele me disse, mesmo ele estando subordinado, ele tem conhecimento. Eu jamais vou, não vou fazer isso. Ele tem conhecimento. Só para os senhores terem uma noção, tá? Um médico, quando ele chega e diz, tal pessoa não está apta a exercer a função de militar, e ele dá o carimbo dele lá, o CRM, tudo direitinho, meu irmão, pode ser general, pode ser almirante, pode ser brigadeiro, foi um laudo médico. Se ele coloca aquela pessoa lá, desmandando o médico, vamos botar assim, né, confrontando o médico, e acontece alguma coisa, ele vai perder de repente até a dente dele. Então venhamos e convenhamos, tá? Todo líder, todo chefe, ele tem que saber não somente centralizar para ele toda a responsabilidade e o poder das decisões. O perfeccionista, a perfeição merece cuidado especial. Isso porque características bastante positivas pode podá-lo em alguns aspectos, que fazem toda a diferença hoje na chefia, mas pode matar o interesse de moldar. Então, eu sou um perfeccionista. Eu só vou escolher os melhores. Eu só quero a nata. Só trabalho com gente boa. Porém, esse chefe, esse líder, ele está se fechando. Ele não está entendendo a razão dele estar ali. Muitas das vezes, uma das coisas que nós podemos perceber em um líder é que ele tem interesse em moldar, em transformar, em criar pensamentos. Então, esse é o líder que hoje em dia se espera. Esse líder está raro, esse líder está escasso, esse líder está quase em extinção. Porque para mandar, tem muitos. Mas para liderar, olhar com carinho para a sua equipe, eu preciso dos bons. Mas se me jogarem aos lobos, eu virei como líder da matilha. É assim que o líder tem que pensar. Ele tem que saber moldar aquela equipe. Ele tem que procurar seus pontos fracos. Muitas das vezes tem equipes que, eu não quero esse camarada aqui não, porque esse camarada é muito ruim. Esse camarada ele é muito ruim. Ele não consegue, por exemplo, marchar direito. Vamos supor, vamos lá, camarada, cívico isso, né? Camarada não consegue marchar, ele fica assim, ó. Camarada, só que um líder, ele quando ele olha para aquele soldado, escoteiro, civil ali, quando ele olha para aquele camarada, ele vê um desafio. Opa, achei o propósito agora. Aquele ali é que eu vou chegar e moldar. O líder, ele olha os pontos fracos de uma
equipe, ele não fica olhando o ponto forte, ele somente supervisiona os pontos fortes. Mas ele, quando encontra um ponto fraco, ele tem que chegar ali com toda a sua dedicação e transformar em um ponto forte. Assim você cria uma equipe forte. Assim você cria uma equipe forte. Por exemplo, tudo bem que eu sou baixinho, né, senhor? Mas não é bem isso que eu queria falar. Eu tenho medo de altura. Tenho medo de altura. E realmente todos os pontos altos eu ficava com medo. Eu falei, não, então agora eu vou me dedicar para se formar um paraquedista. Depois vou me dedicar para ser um montanhista. Ó. Aí, interessante. Depois disso eu percebi, eu não tenho medo de altura. Eu tenho medo de cair. O medo para uns, ele bloqueia. Porém, para outros, ele motiva. Ele motiva. Use isso no aluno. Muitas das vezes ele tem até medo até de falar. Ué, se eu pegar certos alunos e for colocar aqui, a inibição dele é tão grande que ele vai olhar para você e vai ficar assim, é só isso que eu tenho que falar? Eu posso sentar ali? Ele fica quase puxando a cadeira. É isso que nós temos que trabalhar nesses alunos. Então tem um perfeccionista. Esse daí a maioria do pessoal já conhece, né? É o estourado. Ele não é capaz de colocar-se no lugar do subordinado. Tudo e qualquer coisa aí. Poxa, o que foi? Tem uns que até xingam. Senhores, ninguém está para ser xingado. Esse estourado, esse chefe estourado, ele não existe, principalmente nas multinacionais. Então, é aprendendo daqui de baixo que nós conseguimos ir até lá em cima. Ele fala, o ausente, chefe ausente, é o chefe que nunca dá o feedback à equipe, quer dizer, ele nunca traz uma resposta. A equipe faz e ele nunca fala não, ó, excelente aquele trabalho que vocês fizeram, ó, muito bom, muito bom. Pô, só tem algumas coisinhas que daqui a pouco a gente conversa, pô, mas ó, top, gostei muito. Isso aí precisa. As pessoas, elas não é questão de ser bajulada, mas de ser reconhecidas. Muitas das vezes o líder, só porque está lá em cima, o líder não, o chefe, ele pensa que só porque ele está no topo da cadeia hierárquica, ele não precisa chegar e falar muito bom, gostei do seu trabalho, excelente trabalho. O interessante é que hoje, até mesmo na área militar, os oficiais, né, que aqui são os praças, né, são as divisas, e aqui são as patentes. Os oficiais, muitas das vezes, quando eles estão em locais de aperfeiçoamento, eles estão aprendendo a ser assim, até com o soldado. Vai no CML, por exemplo, vai nos quartéis generais, você já percebe uma certa postura diferenciada em seus oficiais. Eles não são aquele truculento, mas, claro, a hierarquia existe, né? Claro que existe protocolo, procedimento, porém, com todo aquele respeito. Aí ele fala lá, o indeciso, senhores, o chefe dá uma ordem e depois diz que não deu. Tem uma sensação de segurança. Esse chefe aí, ele fala para você, olha só, quando for na sexta-feira, traz 20 alunos para cá, que nós vamos varrer todo esse pátio. Aí os alunos chegam na sexta-feira, 8 horas, todo mundo. Aí daqui a pouco, cadê ele? Aí liga. Eu não falei para vocês fazerem isso, não. Eu falei. Claro que isso não acontece aqui, né, Sérgio? Porque aqui é bem rígido. Mas esse tipo de chefe, que acontece em vários locais, ele que dá 2 palavras, 2 papos, ele, uma hora, quando ele der um comando, o pessoal, não vou não. Quando chegar lá, ele vai desmarcar tudo e vai dizer que não falou nada. Como é que você vai liderar uma pessoa dessa maneira? Beleza. Ele, o carrasco,
chefe que usa dos status para oprimir as pessoas, subjugar, chegar e dizer, essas pessoas que estão abaixo de mim, elas não têm competência para estar onde eu estou. Eles muitas das vezes pensam assim. Só que hoje, graças ao bom Deus, o estudo está para todos. Mesmo você não tendo, por exemplo, tempo, você pode fazer até faculdade online, em muitas situações. E de repente aquele que ele está olhando lá, ele pensa que não está, o dia que abrir uma vaga acima dele, vai concorrer. Quando concorre, aí ele está lá em cima. Eu conheci um soldado, né, no exército, ele entrou e tudo, então não sei o que ele gostou, foi meu colega lá. E ele fez a prova da ESA, passou a ESA. E depois, com o tempo, quando eu vi, ele voltou, não me lembro quanto tempo, realmente de mente assim, não me lembro. Mas ele voltou com sargento. Terceiro sargento. E o interessante é que tinha um soldado que entrou junto com a gente, que quando ele passou a cabo, ele parece que mudou até a personalidade dele. O camarada ficou ridículo, vamos botar assim. E quando o outro voltou a sargento, como sargento, aí tu tinha que ver como é que aquele ridículo ficou bajulando. Senhores, é um tipo de personalidade que, sinceramente, isso aí estraga qualquer organização. O vaidoso, olha o chefe vaidoso, ele faz questão de ser querido, popular, delega todas as funções que proporcionem benefícios ao seu ego e trata as pessoas de modo diferente, de acordo com o comportamento delas. Então, esse camarada aí, ele é vaidoso, ele faz questão de dizer, eu sou. Senhores, o líder, ele não precisa dizer eu sou. As pessoas o conhecem. As pessoas o conhecem. Você sabe quando uma pessoa é líder? Porque alguém te apresenta. Ó, tá vendo aquele cara? Ele ali, ó. Ele ali. Isso. Ele muitas das vezes não quer glamour, não quer luzes em cima dele, ele não quer aplausos, ele simplesmente faz o que ele tem que fazer. Senhores, nós vamos dar um tempinho para o pessoal ir ao banheiro, beber uma água, tomar um café. Eu sei que às vezes a instrução ela é cansativa, porém espero estar podendo auxiliar naquilo que foi incluído na minha pessoa. E nós vamos lá tomar o nosso cafezinho. Nós vamos chegar depois, quando voltarmos, abordarmos esse assunto, o conceito de chefiar. Tá bom? Eu quero agradecer tanto àqueles que estão nos assistindo, como também aos que se encontram aqui e disponibilizaram o seu tempo no final de semana. Espero que tudo dê certo. Mais uma vez, agradeço a todos.